Está gravando. Vocês estão me ouvindo bem, né? Então vamos lá. Pessoal, até aqui nós criamos aí um fundamento para as coisas que começarão a aparecer. E sem esse fundamento, essas novas informações, a caminhada da própria escritura ficaria confusa. Eu comparo este momento aqui como o momento do Novo e do Antigo Testamento, né? O Novo Testamento ele estava latente no Antigo Testamento e o Antigo Testamento está patente no Novo Testamento. O Novo Testamento explica o Antigo Testamento e depende dele para poder ter a sustentação. Então essa caminhada nossa, a gente coloca as bases, os pressupostos, né? Eu me arrisco a dizer que os axiomas da fé. E agora a gente começa a entender melhor por que o apóstolo tal falou tal coisa, por que o profeta tal disse tal coisa. Com esses pressupostos fica muito mais fácil da gente entender e perceber a profundidade da mensagem bíblica. Até aqui, olha que interessante, né? Um resumo que eu coloquei em tela. Existe uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que criou a própria existência. Então é um Deus em natureza, onde subsistem 3 pessoas. É algo assim... É sensacional a percepção, especialmente que a patrística desenvolveu sobre a mensagem apostólica e dos profetas. O ser humano foi o ápice dessa criação desse Deus trino, imagem e semelhança dele. E este ser humano, nós, renegamos ao Criador, querendo criar uma nova realidade. É como que Satanás disse, né? Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí o egocentrismo entrou em cena. Nós perdemos o nosso propósito, que era glorificar ao Criador e ter prazer, gozo, alegria e regozijo nele, e viramos para nós mesmos. É como se nós nos tornássemos corcundas e o nosso foco agora fosse o próprio ventre, os nossos próprios interesses. E isso transtornou a existência humana. Em terceiro lugar, todos foram condenados por causa disso. Existia um pacto muito claro, muito objetivo. Um pacto ético entre nós e o Senhor, um pacto de obras, de obediência. Sirva dessa forma porque você foi criado para isso, e se não acontecer isso, você vai ser eliminado. Se você não obedecer, você vai ser destruído, você perdeu a sua função, você não funciona mais para aquilo que foi feito. Esse era o pacto. Mas aprouve a Deus resgatar durante a história os que ele elegeu, deixando os demais seguirem o seu caminho. Deus, ele deu aquilo que os homens tanto desejam, a liberdade de serem escravos da sua própria vontade caída. Olha que coisa pesada isso, né? Deus os entregou às suas próprias paixões e prazeres. Está lá em Romanos 1. Pode ir. Vocês querem isso? Vocês querem a destruição, a desonra? Vocês querem a humilhação? Vocês querem tudo aquilo que é narrado como a mais profunda degradação que pode acontecer? Pode ir. Deus entregou isso. Pode ir. Ele é justo. Está entregue. Mas aqueles a quem ele amou, ele escolheu e vem criando uma história de redenção para eles. Em quarto ponto aí, ele demonstrou durante milênios sua fidelidade por meio de uma aliança que foi feita no sangue dele mesmo. E, gente, vocês tinham que chorar diante de uma situação dessa, mas Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 26, se eu não me engano. Vou até confirmar isso aqui para isso tem que estar muito claro. A gente não pode falar as coisas sem dar uma referência objetiva. Quer ver? Atos 20. Eu estou abrindo minha Bíblia aqui.
Atos 20, 26. Cadê? Não. Não é não, quer ver? É o capítulo 20. Eu tô procurando aqui qual que é. Aqui, ó, 28. Errei por 2 versículos. Atos 20, versículo 28, diz assim: Atendei vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Isso é o apóstolo Paulo falando para os presbíteros de Éfeso. Atendei por vós, quer dizer, por vocês mesmos, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como presbíteros, como bispos, a palavra é sinônimo, para pastoreardes a igreja de Deus. Olha, de quem que é a igreja? Inclusive é o assunto de hoje, né? A igreja é de Deus, a qual Deus comprou com seu próprio sangue. Isso é uma obscenidade, o que está sendo dito aqui. Há um Deus que derrama sangue? O que é isso? Exatamente. É loucura. O evangelho é loucura. E nós somos loucos. Deus fez uma aliança no seu próprio sangue. O quinto ponto aí, isso é um resumo, tá? Bem amplo, né, daquilo tudo que a gente viu até hoje. Deus entregou uma lei, os seus mandamentos, os seus estatutos, o seu testemunho, que mostra o nosso problema com ele. A lei de Deus, os 10 mandamentos que Jesus Cristo resumiu em 2, mostra que nós temos um problema. Jesus Cristo diz assim: o primeiro e grande mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você fez isso o tempo todo, em toda a tua vida? É uma pergunta que eu faço aqui. Se não, tem um problema. Porque Deus exige a perfeição das suas criaturas. Aí vem, né? Uns dirão, ou uns irão pensar, que são justos porque obedeceram essa lei. É a escravidão do próprio ego. Eu sou tão bom que eu consigo, inclusive, atender os preceitos que Deus colocou para mim. Outros não se importarão com esta lei. Ignora, né? É o chamado ateu, né? Esse negócio de lei, de Deus, de uma mente superior, isso é coisa retrógrada, antiga. Hoje nós temos a ciência, nós temos a sociologia, a psicologia, a antropologia. A gente não precisa mais de Deus, não. E é bobagem esse negócio de lei. E vão criando outras leis, né, autorizando aborto, autorizando a homossexualidade, autorizando drogas, e aí vai. Criando outras leis para si. Mas outros, tendo sido regenerados pelo Espírito Santo, reconhecerão a sua incapacidade diante do padrão divino. Realmente crerão que Deus existe. Nossa, se Deus existe, ele tem a obrigação de me matar. Por quê? Porque eu não atendo à lei dele. Se existe um Deus que é santo e que é justo juiz, e essa coisa aí de 10 mandamentos é verdade, Deus tem que me matar. Mas aí, estes que reconhecem esse padrão, eles clamaram por misericórdia, ansiando a vida eterna. Eles viram para esse Deus e falaram assim: Senhor, o Senhor é justo em me julgar no inferno, mas tem misericórdia de mim. E eu estou apelando não é para a minha justiça, é para a sua aliança. Essa é a diferença. E eles vão crer que Jesus pagou o débito deles. E agora? Ó, pra você ver, tem todo um enredo aí, né? Um Deus que existe, uma lei que existe, um homem que caiu e se atreveu contra Deus, e um Deus que é soberano e que poderia condenar o mundo inteiro se ele quisesse, mas que ele se apiedou daqueles que ele quis mostrar a glória da graça e da misericórdia dele. E agora? Eu entendi isso, pastor. E agora? O que eu faço? Essa é a aula de hoje. O que é a igreja? A igreja tão zombada, tão combatida, tão vilipendiada, tão sido colocada
como um simulacro, né? Diversas e diversas instituições, ajuntamentos se dizendo igreja, e você vai ver, olha, tem um trem estranho aqui, né? Porque a Bíblia diz uma coisa, esse povo está dizendo outra. Como, que é esse troço de igreja? Como que funciona isso? A gente vê nas imagens aí, né? A igreja foi reduzida muitas vezes a partido político, né? Ah, porque eu sou do Lula, eu sou do Bolsonaro, eu sou conservador. Estou ouvindo. Eu estou. Ah, porque ele foi ali pro microfone do computador. Então, espera só um minutinho que eu vou voltar aqui. Cadê? Microfone interno. Deixa eu desconectar. Conectar de novo. Assim, voltou aqui pro microfone principal. Isso. Pronto, resolvido. Deu um tapa no microfone aqui, porque esse assunto me deixa até nervoso, né? Joguei o microfone pro alto aqui, mas já voltou. Então tá aqui, ó. Igreja não é partido político. É fato que existe uma ética e uma moralidade cristã que, às vezes, algum espectro político vai se alinhar a essa moralidade. Mas nós não somos salvos por causa de moralidade, não, viu? Nós somos salvos por causa do sacrifício de Cristo. Então, cuidado. Cuidado para você olhar aí para um Bolsonaro, por um político conservador. Ah, ele é crente porque ele defende, ele é contra o aborto, ele é contra a droga. De jeito nenhum. Se ele não confessou o nome de Cristo, ele está no inferno. Contra a droga, nós temos espírita que é contra a droga, católico que é contra a droga, um monte de gente que é contra a droga, contra aborto, contra a homossexualidade. Isso não determina quem é salvo e quem não é. Então não vamos misturar as coisas. Muito cuidado. Quando nós falamos de igreja também, a imagem aí do homem cheio da maleta, cheio do dinheiro, né? Pondo dinheiro no bolso. Eu, na minha época de incredulidade, eu julgava a igreja assim. Ah, falou de evangélico, é pastor tudo ladrão e crente é tudo burro. Pra mim era isso. É o que tá no imaginário coletivo, né? Quanto não, as imagens aí de baixo, né? Eu tô passando até meu mouse em cima, ó. Igreja virou um show, né? Ah, eu vou na igreja porque lá tem uma música boa, eu me sinto bem, eu tenho sentimentos bons, me alegra. Ó, mas quem disse que você vai na igreja para ter sentimento bom, ficar alegre e sentir algum êxtase? Isso aí você consegue ir no boteco, na balada. Pra que você vai perder tempo na igreja para isso? Então são percepções erradas que nós vamos cultivando da igreja e que a gente tem que se monitorar e tem que prestar muita atenção diuturnamente para a gente não cair nessas falácias. Eu vou na igreja porque o pessoal lá é contra o aborto, eu vou na igreja porque eu me sinto bem, porque tem música boa, o show é bom. Esquece. Nós vamos ver aqui o que é ser uma igreja. Pois não, Ana? Levantou a mão aí, a palavra é sua. Ô, reverendo Ricardo, ouvindo o pastor essa semana, ele falou uma coisa interessante que é tão simples e às vezes a gente não leva em conta, mas é uma realidade. Ele falou assim que às vezes a gente fala assim, eu vou para a igreja. Ele falou assim, não, irmãos, nós somos a igreja. Né? Eu vou para a reunião da igreja. É Ali onde o interessante. povo se reúne, né? A igreja somos nós. E aí a gente vai acostumando com esses jargões errados, né? E tudo E chama esquece que a igreja. gente é igreja. Exatamente. E, minha irmã, nós vamos ver isso aqui, tá? É interessante. Essa percepção aí nós vamos ver que existe mesmo. O que é uma igreja? Vamos começar a definir aqui, queridos. Olha só, vai preparando a Bíblia aí que eu vou precisar de vocês aí para ler a Bíblia, viu? A igreja, queridos, ela é um reino.
Nós temos aqui na Terra diversos reinos, não temos? Reinos, quando eu digo hoje, no nosso momento, né, atual, são nações, né? A gente pode chamar de reinos. O reino do Brasil, o reino dos Estados Unidos, o reino do Japão, são as nações com as suas leis, os seus modos, os seus costumes, a sua cultura. A gente tem. E a igreja é um reino neste mundo que jaz no maligno. É um reino que está crescendo. E nós vamos ver cada texto desse. A igreja é a noiva, queridos. Ah, gente, quando nós começamos a falar mal de alguma igreja, e é alguma igreja que não passou por um processo regular, né, de pesquisa para ver se é ou se não é igreja e tudo, mas a gente de per si, sozinho, começa a julgar o que é e o que não é igreja, isso é um perigo. Porque nós podemos estar falando mal da noiva. A gente precisa ter esse temor. A igreja é o corpo de Cristo. Nós vamos ver isso aí. Quem abre a Bíblia aí para nós? Mateus 4,17. Já vamos começar a ler Bíblia aí, ó. Mateus 4,17. Quem achar já pode ler. Mateus 4,17. Se não achar, eu vou ler, gente. Vou perder tempo não, hein? Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha isso. É tão interessante essa mudança na plenitude dos tempos, porque a igreja ela existia no Antigo Testamento dentro de um povo chamado Israel. Existia uma nação, né, do sangue de Abraão, e dentro desse povo existia ali dentro vamos dizer assim, um subpovo de Deus, né, aqueles que creram na promessa. Porque nem todo do sangue de Abraão é verdadeiro israelita, mas é aqueles que creram como Abraão que são verdadeiros. Então, durante o Antigo Testamento todo, a igreja estava aqui meio escondida no meio do povo de Israel, a ponto do próprio profeta Elias, quando ele foge de Jezabel, ele reclama, né, diante de Deus, falando: Senhor, só sobrou eu ali em Israel. Aí Deus vira e fala para ele assim: não, Elias, tem mais 7.000 ali dentro que não dobraram o joelho a Baal. É a igreja do Senhor ali dentro. E a gente vai percebendo então que a igreja ela é algo espiritual, é um reino espiritual, aonde existem pessoas que acreditam, que creem na mensagem de libertação do evangelho. Ali está uma igreja. Então comecem a memorizar isso aí. Vamos caminhar. 4:23, o mesmo capítulo, agora versículo 23. Percorria Jesus por toda a Galiléia, ensinando na sinagoga e pregando o evangelho do reino, e curando toda a sorte de doença e enfermidade entre os povos. Olha que interessante. Obrigado, Cláudio. Olha que interessante. O evangelho do reino. Um reino tem um rei, gente. Jesus Cristo é o rei desse reino. E aqueles que vão se rendendo à mensagem desse reino e se arrependendo, se tornam co-cidadãos desse reino. Se tornam vassalos do rei. Embaixadores anunciando essa mensagem bendita. A igreja é um organismo espiritual. Quem lê para nós Mateus 6:10? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? É esse mesmo? Mateus 16:10. Mateus 6:10. Ah, eu li 16. Isso, não, tranquilo. 6:10. Mateus 6:10. A oração do Pai Nosso. Velho, já foi lá de memória. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus Cristo está clamando a Deus, nos ensinando a orar, para a gente orar para Deus revelar a igreja dele nesse mundo, o reino dele. Olha como que a gente perde às vezes o prazer de olhar para aquele povo aonde a gente está congregando. Um povo cheio de defeito, cheio de problema, pecado, sendo tratado. Mas quando você tem uma percepção do alto, aquilo que Deus pensa do povo dele, a coisa fica mais leve, irmãos. A gente tem olhado para a igreja
com os olhos muito carnais, procurando perfeição, procurando uma santidade. Escutem isso que eu vou falar aqui, hein, por favor. Uma santidade diabólica. O que é santidade diabólica? Eu vou explicar. É uma santidade que confia na autojustiça para se fazer povo de Deus. Isso é uma santidade diabólica. Jesus Cristo veio para os doentes, e são esses doentes que estão sendo tratados dentro da igreja, no meio do povo de Deus, no meio do reino dele. Quem abre para nós Colossenses 1,13? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estão vendo? Quando Jesus liberta uma pessoa, ele leva essa pessoa para o reino do Filho do amor e tira do império das trevas. Quem abre Tiago 2,4, eu tô achando que essa referência de Tiago eu já tinha que ter corrigido. Ela tá aí errada até hoje. Deixa eu até conferir isso aqui. Tiago 2,4, deixa eu ver aqui. É 2,5, viu? 2,5. Eu tenho que corrigir isso aí. Quem lê para nós? Amém. Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Vocês estão vendo? Deus formando este reino que haverá uma consumação, um estabelecimento fatídico. Mas hoje ele é pela fé. A gente precisa acreditar. Eu gosto de pensar no dia da volta de Jesus, né? Aqueles que não creram, quando Jesus apontar no céu, os incrédulos vão olhar e vão, na hora, eu imagino assim, eles falando assim, ó, é verdade. Só que agora é um fato, não precisa de fé mais. É um fato, eu vi. Até lá, a gente vive pela fé. No dia que Cristo apontar, no dia que Cristo vier com seus santos anjos para fazer a colheita final, o incrédulo vai olhar para o outro e vai falar assim, olha, e não é que é verdade? Mas agora não precisa de fé mais, meu querido. Agora é fato, agora acabou. Quem chamou? E pode levantar a mão, viu? Que aí eu passo. Quem chamou? João? Pois não, João. Igreja, originalmente, quer dizer assembleia, não é? A palavra etimológica, né, o significado etimológico da palavra, a palavra grega para igreja é eclesia. Eclesia significa assembleia. No hebraico, essa palavra veio de kahal, também significa assembleia, é uma reunião. Então, assim, é bem claro, né, no sentido original, que é o teor humano dessa palavra, né? Perfeito, João. É parte da natureza da igreja. É uma reunião. É da natureza dela. Então, assim, fica claro que é uma coisa humana a igreja, claro, né? Não é uma construção, não é um templo. Assim. Não, mas isso que o texto de Atos, né, que nos diz assim que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ah, olha a nossa congregação lá, gente. Nós estamos reunidos numa quadra aí. É verdade. Você tá vendo? É exatamente isso. E ali reúne a igreja do Senhor. É o que a Ana Lúcia trouxe aí para nós de contribuição, né? Ah, eu vou na igreja. É até aceitável você dizer isso, mas você tem que ter em mente, eu vou na reunião da igreja. É onde o povo se encontra. Pode ser uma quadra, pode ser um templo com ar-condicionado, com banco, com colchão e tal. Seria muito melhor, né? Mas a igreja é o povo, é o corpo de Cristo. A igreja são os eleitos redimidos pelo Senhor e que confessam o seu nome. Acabou. E ela, igual você falou, ela existe desde a origem do universo, né? Desde Adão e Eva é a igreja mais antiga que existe. Entendi. E é um organismo. Nós vamos ver isso aqui. Segura aí que nós vamos ver. E por fim, queridos, a igreja é um reino. Mateus 13, 31 e 32. Quem lê para nós? Mateus 13, 31 e 32. Eu tô chegando lá. Eu vou ler. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo.
o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Olha o reino dos céus, o que que é? É essa luta, irmãos, para constituir um grupo de eleitos do Senhor em volta da palavra dele, e aquilo ali vai crescendo e vai se ajuntando outros irmãos, e aquilo vai indo para frente, e o que garante esse sucesso é a fidelidade à Escritura, a obediência. A obediência não para ser salvo, é porque fomos salvos. A obediência é resultado da salvação do Senhor e do crescimento desse reino dele, que é a igreja, o povo dele. Fabian, levantou a mão, por favor. Fabian? Ô, pastor, Pois não. assim como o casamento é um símbolo, né, mas que não, Deus não usou do casamento como símbolo, né, na verdade era uma imagem, né? O reino também existiu reis para um dia poder apontar o reino do céu? Exatamente isso. Davi é o principal. Cristo, ele tem 3 ofícios. Rapaz, agora me falha a memória, eu não sei se a gente já tratou disso ou se vai tratar. Mas os 3 ofícios de Jesus é o ofício sacerdotal, o ofício profético e o ofício real. E Davi é o principal símbolo de Jesus com o seu reino, para apontar o reino da glória, o reino dos céus. Exatamente isso. A igreja... Mas assim, Oi? Opa! Posso falar? Pois não, João. Só dizer, mas Davi, assim, vamos falar assim, ele tá muito aquém disso, né, também ao mesmo tempo, né? A pessoa de Davi, né? Sim, para mostrar que o ofício em seres humanos, ele é falho. Davi apontava para algo maior. É essa que é a questão. É pra gente Ele não se apegar, sombra, senão a gente pega Davi e coloca ele como Cristo. Você já imaginou? Exato. Arão, o principal sumo sacerdote, Arão. Olha o que ele fez lá com o bezerro de ouro. Pois é. Os profetas principais, né? Moisés, Samuel, Isaías, o próprio profeta Elias, todos têm máculas, todos têm erros, mostrando a fragilidade humana. Eles não arrogaram para si serem adorados, serem ovacionados como o profeta, o sacerdote, o rei. Mas isso é prerrogativa divina, é o Deus. Sim. Isso é glorioso demais. A igreja é a noiva, irmãos. Vamos lá, Efésios 5, 25 e Apocalipse 22, 17, a noiva do Senhor. Quem lê para nós? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Até 33, Ana, pode ir lá. Tá. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. 33. 33. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Gente, isso é tão extraordinário. Paulo cita o texto de Gênesis e ele coloca uma explicativa, né? Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. E grande é este mistério. A gente já fica assim, nossa, como assim, né? Um homem que toma uma mulher para sua esposa se uniu a ela e os dois são um. Isso é um mistério. Só que Paulo fala, não, mistério pior é a união de Cristo e a igreja. Porque ele é o marido perfeito, aquilo que nós, homens, não conseguimos cumprir de forma perfeita, e longe disso, quantas vezes falhamos, maltratamos a esposa desrespeita o marido, quanta briga,
quanta confusão, e se não fosse a misericórdia de Cristo para cuidar disso no meio da igreja dele. Mas Paulo fala assim, Cristo é o marido perfeito e ele vai deixar a esposa sem mácula, sem ruga. E a imagem que foi criada é essa. A igreja é a noiva. Por isso que eu tenho muito medo, irmãos. Uma igreja, para ser considerada uma seita, aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil, se monta uma comissão dos doutores da igreja, aqueles piedosos homens que têm conhecimento, vão fazer um estudo. Um estudo geralmente se leva 8 anos, são 2 Supremos Concílios, levantando informações, a doutrina da igreja, o que ela é e tudo, para no final a igreja, os quase 1.500 presbíteros do Brasil inteiro viram e falam assim, não, essa aí não é uma igreja que a gente pode ter laços com ela é uma seita. Isso foi feito com Adventista, isso foi feito com a Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, a Mundial do Poder de Deus. Agora tem gente dentro da igreja que está se arrogando o direito de virar sozinho, individualmente, falar, não, isso aí é na igreja, não. Gente, eu não estou querendo defender o errado aqui, não. Eu estou querendo só deixar um alerta. Cuidado para não ficar falando mal da noiva. Esse é o ponto. Porque o noivo é bravo. Você já pensou, quem é casado aqui, né? Você ter uma convivência pacífica com alguém que mete o pau na sua esposa o tempo inteiro? Como que funciona isso? Não funciona. Então a gente tem que tomar cuidado e começar a seguir o que a Escritura ordena. É funcionar como igreja, como corpo. Eu sozinho eu não tenho condição de tomar uma decisão melhor do que uma decisão que levou tempo e muitas outras mentes trabalharam juntas para poder tomar aquela decisão. É muito atrevimento quando a gente pensa assim. Apocalipse 22, 17. Quem lê para nós? Amém. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Nossa, Pai. O Espírito e a noiva dizem, vem, Senhor, Maranata. Queridos, esse é o anseio da igreja. O dia da vinda de Cristo. O anseio da igreja não é trocar os bancos da igreja, não é construir um templo maior. O anseio da igreja... Cuidado que eu vou dizer aqui, viu? O anseio da igreja nem é o evangelismo, a ação social, não. Isso faz parte. Mas o anseio da igreja é o dia que o noivo vai vir buscar ela. João manda a gente clamar por isso. Vem, Senhor Jesus. Quando você vê a opressão, quando você vê esse mundo mau, quando você vê a desordem que existe, a viúva, o órfão estrangeiro sendo oprimido, desamparado, esse é o momento. Vem, Senhor Jesus. Volta, meu Deus, por favor. Esse é o anseio da noiva, que é a igreja. E por fim, queridos, a igreja é o corpo de Cristo. Nessa questão da união, né, do marido e da esposa. Olha isso, Colossenses 1, 16 a 18. Quem lê para nós? Colossenses 1, 16 a 18. Se não leu, leio. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Olha isso, irmãos, presta atenção. Versículo 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Ele é o cabeça do corpo da igreja. 1 Coríntios 12, de 12 a 27, diz assim. 1 Coríntios 12, de 12 a 27, diz assim. Porque assim como o corpo é um,
e tem muitos membros, é uma comparação muito simples, irmãos. É só abrir o ouvido, olha. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, olha aonde que o apóstolo Paulo foi. Ele foi na coisa mais pueril, mais infantil, para ver se a gente que é burro, que é tacanho, entende. Nós somos assim, tacanhos, limitados. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou um olho, eu não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um membro deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, e ele continua a explicar os ofícios desses membros agora. Queridos, precisa de uma coisa mais clara do que isso. Eu acho que quando a gente comenta um texto desse, a gente até atrapalha. De tão infantil que Paulo chegou para conseguir explicar para a gente que não existe igreja de uma mão. Ah, eu sou igreja de Deus, eu estou em casa assistindo vídeo no YouTube, eu celebro a ceia sozinho, eu abençoo a mim sozinho. É uma mão que se diz corpo. O que o texto aí está falando disso? Que isso é absurdo, isso não existe. Vamos prosseguir. Pastor. Pois não, pastor, meu irmão? Eu já falei isso. Você lembra que eu disse isso. Mas eu vou quer sair um pouco em defesa em mim, não querendo bater de frente com o texto bíblico, mas diante da realidade, sabe? Porque, igual você falou, imagina uma pessoa que passou por inúmeras igrejas, todas as igrejas teve problemas muito sérios, isso é comum as pessoas passar por isso, tem muito problema assim, ético que a gente vê, não só em igreja, mas em vários ambientes, não só de igreja cristã. Chega um momento que a pessoa tá um pouco gato escaldado, você não acha? Não que eu tô falando que a pessoa vai ficar birrada, né? Porque aí também é ignorância, né? Não, a pessoa fica birrada pra sempre. Você tá entendendo? Porque chega um momento que a pessoa João, fica assim... Aqui, você tá narrando um fato verdadeiro, você está narrando algo que existe debaixo do sol. O que nós colocamos aqui até então em última instância, não existe membro sozinho. Não, acabou. Fato, Exato. Isso é verdade. Mas existirá assim, toda essa situação que você falou. E a procura vai continuar acontecendo. Claro. Isso. Mas acaba que a pessoa pode, assim, no primeiro momento, ficar muito receosa. Pode. Sabe? Porque ela já passou por muita coisa, entendeu? Exato. Exatamente. Uma coisa não exclui a outra, entendeu? Isso é fato. Pessoas que foram gravemente machucadas numa igreja, se afastam por um tempo, aí o Espírito Santo vem, cutuca, ela volta. É assim, cara. Debaixo do sol, essa é a vida.
O que nós estamos constituindo aqui, pontos, né, de acordo é, não existe igreja de um membro sozinho. Agora que muitas vezes a igreja vai funcionar, inclusive, como a vara de Deus para tirar de nós, inclusive orgulho, coisas que nós precisamos tratar, né? A igreja é usada para isso. Isso é algo assim sensacional da parte de Deus. Você está falando assim, para corrigir a pessoa, não é isso? Exato. Mas haverá um remanescente debaixo desse sol e o Espírito Santo vai conduzir cada um que é dele para esse remanescente, para ele ser curado, para ele ser tratado, para ele participar da ceia, participar das disciplinas. É sensacional isso. Tudo bem, essa questão da disciplina eu concordo com você plenamente. Mas tem igreja, e não só igreja, mas ambientes que a gente, ditos religiosos, que a gente, ou espirituais, ou divinos, ou cristãos, etc., que a gente frequenta, que a gente não vê disciplina assim, a disciplina dura acontecendo. Aí você foi no ponto. Né? Aí você foi no ponto que nós vamos chegar nele. A gente vê impiedade, sim, sabe? Pura e simples. Segura aí, nefasta, sabe? Segura aí que nós vamos chegar lá. As marcas de uma igreja são 3 marcas. Uma delas é isso aí que você falou. Se não tem essa marca, eu tenho o dever, não é direito não, tá? É o dever de sair de lá e buscar um lugar que tenha a marca que está faltando. Então nós vamos tratar isso aí, segura isso aí. O que é uma igreja? Olha o uso geral da palavra. Nós estamos voltando até o que a Ana comentou, né? Olha que interessante, irmãos. Olha só. Eu posso usar a palavra igreja de algumas formas que me remetem, eu sempre quando eu volto na página aqui ele pula, que me remetem a essa percepção fenomenológica, palavrinha, né? É o fenômeno igreja. Por exemplo, quando eu digo assim, há 3 igrejas na minha rua, é comum a gente usar a palavra desse jeito, mas a Bíblia não usa. Mas não tem problema não é pecado, que eu estou pecando em fazer isso. Não, de jeito nenhum. É o fenômeno que você olha. Você olha o que você presencia com seus olhos, com seus sentidos. Há 3 igrejas na minha rua. Você consegue perceber esse fenômeno igreja. Você também pode usar assim, olha, a igreja presbiteriana tem hoje 1 milhão de fiéis. Esse sentido mais denominacional, né? A denominação presbiteriana, batista, luterano, etc e tal. A Bíblia não usa a palavra igreja nesse sentido, não. Mas não tem problema a gente usar para a gente entender do que a gente está falando. A terceira ponto aí, né? A igreja é contra o aborto e as drogas. Esse sentido da palavra igreja é o sentido ideológico. É o que esse fenômeno percebido como igreja defende. A Bíblia não usa a palavra igreja nesse sentido aí. E, por exemplo, a última opção aí, né? A igreja demorou 3 anos para ser construída. A gente viu aí o uso da palavra no sentido da construção, do templo, do tijolo. Não é pecado usar nesse sentido, não, mas a Bíblia não usa a palavra igreja nesse sentido. Então a gente só fazendo esse equilíbrio, né? Essa equalização do uso igreja. A Ana Lúcia tocou no início, né? Nós vamos na igreja. Se você quer ser chato, e chato no bom sentido, você vai falar, não, nós vamos na reunião da igreja. Aí é o sentido preciso que a Escritura usa. Alguém comentou? Eu ia falar o seguinte aqui, é que pela essa sua colocação, vê-se que quando a Igreja Católica alega que foi fundada por Pedro, a gente vê essa troca dessa disjuntura aí. Elas mudam a chave do significado original. Você tá vendo? De igreja, é isso aí. Né, e passa para a questão denominacional, né? É isso aí. Então isso é um erro do significado da palavra. Isso, e aqui é justamente para a gente equalizar isso aí. Vamos prosseguir para a gente ver, olha. O uso bíblico. Qual que é o uso bíblico da palavra igreja? Por exemplo, as igrejas de uma determinada localidade. Nossa, gente, tem muito texto, hein? Olha que bênção, e tem muito texto aqui, depois eu tinha esquecido disso. Essa aula pode se desdobrar para a próxima, e com certeza vai se desdobrar. Mas vamos lá, quem abre para nós aí Atos 11:22 e Atos 13:1? Igrejas em determinadas localidades. A Bíblia usa a igreja nesse sentido. Quem lê para nós, por favor?
Irmão, se vocês não abrirem, eu vou abrir aqui. Atos 11:22 nos diz assim: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Olha que interessante isso. A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Vocês estão vendo? É o grupo que se reúne em nome do Senhor Jesus, que estão em uma localidade que é Jerusalém. Se a gente for no capítulo 13, nós vamos ler no versículo 1 assim, olha. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, e o tetrarca, né, Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha que interessante, a igreja de Antioquia, a igreja de Jerusalém, a igreja de Corinto, a igreja de Colossenses. É o povo que creu na mensagem do evangelho que está reunido em determinada localidade. Isso é um uso bíblico. A igreja lá do bairro Padre Eustáquio, a comunidade que se reúne ali naquele bairro. E quando a gente usa isso, não é a igreja presbiteriana do bairro do Padre Eustáquio, não é a igreja batista do Padre Eustáquio, é a igreja de Cristo, que se reúne naquela região. Também pode ser reconhecido o uso bíblico uma igreja doméstica, irmãos, uma igreja que estava nascendo, incipiente. 1 Coríntios, capítulo 16, nos registra assim, olha, capítulo 16, verso 19, fala assim: as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Olha que interessante. Paulo trouxe o conceito de igreja de uma localidade, as igrejas da Ásia. E coloca que havia dentro dessa igreja da Ásia, esse grupo grande, uma parte deles que se reunia na casa de Áquila e Priscila. Sem problema algum. É igreja doméstica. Colossenses 4,15 vai nos mostrar o seguinte. 4,15 de Colossenses diz assim: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Olha que bonito isso, irmãos, para a gente começar a desconstruir essa coisa de denominacionalismo. Porque só a igreja presbiteriana que é a igreja de verdade. Longe disso, irmãos. O primeiro indício de seita é alguém dizer que só a igreja fulana de tal é que tem a verdade. Isso é seita. É a igreja de Cristo. E pode inclusive se reunir na casa de alguém. Nós temos ainda grupos distintos unidos pela fé bíblica. Olha o texto de Atos 9:31 que nos diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Você está vendo? Todos que estão unidos pela única fé, pelo batismo de Jesus, pelo único Deus vivo e verdadeiro, revelado por Cristo, é a igreja unida pela fé bíblica. A igreja tinha paz por toda a Judéia, Samaria, Galiléia. A coisa vai crescendo, né? A Judéia, aquela parte sul ali de Israel. Samaria já amplia para a parte mais ao norte. Galiléia mais ao norte ainda. Então, aonde tinha um grupo reunido pela fé bíblica, ali tem a igreja do Senhor. Também, todos os crentes em todos os lugares, de forma geral. 1 Coríntios 10:32 diz assim. 1 Coríntios 10:32, assim diz o texto: não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Olha que interessante isso, gente. Tem judeu dentro da igreja de Deus? Tem. Tem gentio na igreja? Tem. Porque a igreja é de Deus, em qualquer lugar, de forma geral, onde essa mensagem de salvação por meio do sangue de Cristo foi recebida, ali há uma igreja de Deus. Olha o capítulo 11, versículo 22, nessa toada, né, de crentes em todos os lugares de forma geral. 11:22 diz assim:
Não tendes porventura casas ou casas onde comer e beber? Ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Isso é Paulo descendo a chibata, né, no povo lá de Corinto, celebrando a ceia. Vocês estão celebrando qualquer coisa aí, só não está celebrando a ceia do Senhor. Porque vocês estão envergonhando a igreja de Deus. E 12:28 de 1 Coríntios também diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Estabeleceu Deus na igreja. Aonde o povo se reúne ali, no nome do Senhor Jesus, Deus vai organizar os dons que ele dá para aquele povo. E aqui eu não vou abrir espaço para a gente debater. Os dons continuam hoje, não continuam hoje, como que funciona? Isso aqui é um assunto que dá 10 aulas dessa aqui. Então vamos nos ater só à igreja. O meu enfoque aqui é a igreja. E por fim, irmãos, todos os crentes em todos os tempos. Olha que bonito isso. Existe uma igreja hoje, 2024, hoje é dia 17 de abril de 2024, ela está reunindo, estão em volta da palavra do Senhor, mas essa igreja ela não está presa ao tempo, não. É em todo o tempo. Efésios 1, 22 e 23 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Está falando de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, isso tudo que ele pôs debaixo dos pés, deu para quem? Deu para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha isso, queridos. Olha o que Cristo fez, submeteu todas as coisas e deu à igreja, aonde ele realiza toda a sua obra. Cristo não se preocupa com esse mundo que jaz no maligno, irmãos. Cristo, em João capítulo 17, é uma das orações mais ofensivas que Jesus Cristo já fez, e que essa pós-modernidade parece que tapa os ouvidos para não escutar. Jesus vira e fala assim: eu não oro por esse mundo, eu oro por aqueles que o Senhor me deu. Eu oro pela igreja. E é essa igreja que Cristo submeteu todas as coisas. Mesma carta de Paulo, agora no capítulo 3, 8 a 12, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não, isso é o capítulo 3. Eu estou no 2. 3, 8, diz assim, 8 a 12. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Olha isso, queridos. A multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida pela igreja. Capítulo 5 da mesma carta. Essa carta aos Efésios, irmãos, ela é conhecida como a carta mais eclesiológica. É a carta que trata do povo de Deus. É impressionante. 5, 28 a 33 diz assim: assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. É o texto que nós já lemos, né? Eu vou até interromper aqui para a gente não perder tempo. Grande é este mistério, versículo 32. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. De novo, a gente está batendo nesse texto aí, ó. Colossenses 1, 18 e 19, nós já passamos nele também, mas tem a ver com o assunto em tela. Diz assim, versículos 18 a 29.
Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros, também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Olha o que Paulo fala para a igreja do Senhor, o povo que creu. Eu me regozijo, eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, do corpo de Cristo, que é a igreja. Olha por quem que Paulo estava sofrendo? Pela igreja. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Tudo tem a ver com a igreja, queridos. Tudo tem a ver com o povo de Deus reunido. Tudo tem a ver com um chorando com o outro, um rindo com o outro, a igreja sendo corrigida, sendo disciplinada, celebrando os sacramentos, ouvindo a palavra do Senhor sendo pregada, sendo lida, em orações, em cânticos, em louvores. Isso é a igreja. Isso é o corpo do Senhor. Queridos, eu vou interromper essa aula aqui. Nós estamos exatamente no slide 6 e são 12 slides. Na aula que vem nós vamos continuar disso aí, ó. A tentativa de se desacreditar a igreja é diabólico. Então nós vamos ver aí quantas vezes a igreja é citada no Novo Testamento, quais são os atributos da igreja, o que caracteriza uma igreja verdadeira, para você ficar atento. Imagina um de vocês aqui mudem para outra cidade. Aí vocês vão lá numa igreja. Vou na igreja presbiteriana. Ah, não, mas aqui a liderança tá meio estranha, a palavra não é valorizada, a celebração dos sacramentos não está sendo feita corretamente. Você tem o dever de procurar uma outra igreja. Vai procurar uma igreja batista. Vai procurar uma Assembleia de Deus. Tem a Assembleia de Deus que prega a palavra com fidelidade. Você vai ter material para poder se agarrar e julgar por si mesmo. E ir para aquela igreja que é mais fiel à Escritura. Nunca, nunca procurando perfeição. Porque isso é só na glória. Queridos, Deus abençoe. Até semana que vem, viu? Um abraço para vocês, cada um que está aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Deus.